Segundo Reis 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. A embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhe não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 21. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Refziba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios
que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo exército nos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que nenhum cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porventura Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais os atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Amon é um mau rei, e os seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulamete, filha de Arus de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs a Josias seu filho o rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias seu filho reinou em seu lugar. Segundo Reis 22. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém,
e era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Bozicate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles, se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na tua casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Uda a profetiza. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibor e Safã e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tíquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Deus, nós te amamos e louvamos e bendizemos o teu santo nome. Deus, traga a nós, Senhor, a resposta, ó Pai, neste momento de oração. Queremos e precisamos, ó Pai, de uma resposta sua em relação à nossa oração, aos nossos pedidos.
mas inclinamos o nosso coração a lhe pedir, em primeiro lugar, que nos perdoe por nossos pecados. Me perdoa, Senhor, por todos os meus pecados cometidos, ó Pai, intencionalmente ou não. Deus, perdoe as minhas más condutas, perdoe, Senhor, os meus maus pensamentos, perdoe, Senhor, as minhas más intenções, perdoe os meus maus atos, ó Pai. Meu Deus, perdoe este meu irmão, essa minha irmã, este meu amigo, essa minha amiga. Vá de encontro à vida de cada um, Senhor. Meu Deus, nos encha o nosso coração com a Tua presença de arrependimento e quebrantamento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos arrepender de todo o coração. Nos ajude também a Te servir, ó Pai, em espírito e em verdade, a Te adorar, na beleza da Sua santidade, assim como o Senhor merece. Pai, que o Senhor possa estar conosco assim como o Senhor já tem estado, ó Pai. Meu Deus, permanentemente, ó Deus, até o dia que o Senhor venha nas nuvens, ó Pai, rasgá-las, ó Deus, sobre os céus e nos levar, Senhor, para morar com o Senhor eternamente. Pai, ansiamos por esse dia, meu Deus, mas também reconhecemos que temos que ter uma vida em retidão, em conserto diante da Sua presença. Nos ajude, Senhor, a ter este conserto, a ter essa vida reta diante de Ti, meu Deus. Pai, é o que nós Te pedimos neste momento, Deus, e nós Te louvamos e bendizemos porque temos a certeza, a convicção plena de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor estende os Seus braços, a Sua mão forte em favor de nós, e que Seus ouvidos estão bem abertos para ouvir, Senhor, o nosso clamor. É o que nós Te pedimos neste momento, Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.